Hope, boa tarde então a todos, boa tarde, professor. Vou fazer só uma Boa prévia tarde. aqui do que a gente fez ontem da live, tá? E aí você vai fazer novamente sua apresentação. Ontem, no nosso segundo dia da nossa Maratona TJ Rondônia, a gente trabalhou aspectos relacionados ao planejamento, à organização, a técnicas de estudos que devem ser implementadas aí durante uma preparação e a um método de estudos que a gente utiliza no curso Agora Eu Passo, tá? E foi um método também que eu utilizei para ser aprovado em concurso e vários outros professores, como vocês vão ouvir hoje aqui, o professor Davidson também comentando. Professor, se apresenta aí novamente para a galera, por gentileza. Maravilha. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, senhoras e senhores. Muito prazer. Meu nome é Davidson Moraes, professor de Direito Constitucional aqui do Gabarito e do Agora Eu Passo. Então, assim, eu já tenho aí uma longa história de concursos públicos, né? Desde fevereiro de 2012 até a data de hoje. Continuo estudando, como você pode ver aqui em cima, né? O meu local de passar em torno de 12, 14, 16 horas por dia é aqui. Então, eu trabalho aqui, eu estudo aqui, enfim. Então, já tenho aí cerca de 10 aprovações entre carreiras policiais e tribunais, né? E desde o começo, né, sempre foi difícil. Comecei já com filho, com esposa, com muita dificuldade, trabalhando, estudando, às vezes, né, na faculdade, depois que eu ganhei a bolsa para o curso de Direito. Enfim, então é possível sim. Se eu conseguir, que como eu falei ontem, né, às vezes me acho muito burrão mesmo, e não é sacanagem não estou brincando não estou exagerando. Tem dia que eu olho para mim e digo, meu Deus, como que eu sou ignorante? Às vezes eu não entendo determinadas coisas, mas com muita força de vontade, eu consigo aprender o assunto e consigo, né, ver na resolução de questões e nos simulados que está dando certo. Então sejam muito bem-vindos e bora se jogar porque o concurso do TJ está vindo aí. Bacana. Eu vou fazer o seguinte, galera. Hoje, como funcionou tudo bonitinho, eu vou desativar os comentários. No final, você permanece aqui, professor, e a gente abre para esclarecer eventuais dúvidas, né? Às vezes não dá para esclarecer tudo, mas a gente pega e joga para amanhã, se for o caso, tá? Vou desativar aqui rapidão. Vamos lá. Pessoal, como a gente fez na dinâmica de ontem, né? Ontem o professor falou aspectos relacionados ao trabalho, colocou aqui para a gente um pouco mais como funciona a carreira, as possibilidades de aumentar aquela remuneração que já é muito boa, já é muito atraente, né? Mas ele mostrou várias coisas aqui, falou sobre as perspectivas aí do trabalho em si no futuro, independentemente da doença, que está migrando aí para essa parte de home office, etc e tal. Falou que o órgão é realmente foda, né? Foi considerado aí, tá entre os 3 melhores tribunais do Brasil. Eu fiz vários elogios durante as lives, procurei muitas informações no site do próprio TJ e só achei coisa boa mesmo. Achei o troço filé e não ganhou o prêmio aí em 2020 à toa, né? Com certeza o trabalho deve estar muito eficiente mesmo. E aí, depois dessa parte introdutória, para a gente olhar tudão, nós fizemos alguns exercícios que eram chamados de exercícios introspectivos. O sujeito olhar para a vida dele e falar: será que cabe um projeto desse na minha vida? Será que eu quero seguir essa trajetória de concurso público, né? Porque o que a gente está trazendo nessa maratona, professor, é realidade. É falar assim, cara, quando você olha para um cara que nem você que está aqui, né? Eu olho para você e vejo, porra, com filho, com isso, com aquilo, tá bem, tá numa casa legal, tá isso, tem uma remuneração legal, parece mil maravilhas. Mas o que o sujeito que vem novinho, ou aquele que ainda está desacreditado, já está um bom tempo, o que ele tem que entender é que essa é uma fase difícil. A fase de preparação, por si só, é algo mais complexo, né? Por isso que a gente coloca que é necessário fazer um planejamento. E o planejamento a gente coloca uma estrutura bem simplória. Eu traço um objetivo. Se é planejamento, tem que ter um objetivo. E para alcançar esse objetivo, eu preciso organizar a minha rotina, colocar esse projeto dentro da minha vida. A forma mais simplificada que a gente entende aqui é: você tem 24 horas, assim como todo mundo, e você vai ter que, dentro dessas 24 horas, arrumar horas prioritárias para o seu projeto. Beleza. Eu gostaria que o senhor contasse para nós como foi essa questão. O senhor falou ontem já, né? Que fez. Tem hora que eu falo você e tem hora que eu falo senhor, né? Que beleza. O senhor fez prova da PM, explicou para a gente ontem que
escolheu inicialmente a carreira policial porque entendeu que havia mais chances de ingressar porque tinha mais vagas. Normalmente, você olha, o PN Paraná está com o edital publicado hoje, tem 2.000 vagas. É realmente atrativo essa parte. Mas só para essa quantidade, daria, se você não tivesse feito um planejamento ali de mais curto prazo, que você comentou, curto prazo, mas explique isso para a gente, por gentileza. Não, negativo, porque por mais que tinham muitas vagas, a concorrência foi altíssima, o concurso foi de um nível, né, a cobrança foi um nível razoável, então não adiantava ter 2.000 vagas se eu não pudesse entrar na briga para concorrer na minha região as 300 vagas que tinham lá. Então, como é que eu me programei? Então, eu trabalhava das 7 da manhã às 11h30, das 13h30 às 17h50, de segunda a sexta-feira, certo? Eu acho Então, eu interessante tinha ali 2 horas de almoço. 50 minutos, cara. Por quê? Daí você ganhava esses 10 minutinhos para não fechar às 8, era 7h50? Não, é porque como a gente só trabalhava de segunda a sexta, né, por causa das 44 horas semanais, então tinha que ir até as 17h50. Na verdade, não era 17h50, é 17h48, entendeu? Então o horário exato é esse. Tá, beleza. Então daí como é que funcionava? Então eu tinha um ritual. Qual era o meu ritual? O meu parceiro de trabalho, a gente fixou um projeto assim, das 7 às 8 da manhã, nós nos atualizávamos quanto às atualidades mesmo. Tanto é que em todo concurso que tinha atualidade, eu gabaritava. Mas não é porque eu era inteligente, é porque eu lia muita matéria, eu estava atento a tudo. Então, todos os dias, eu reservava 1 hora para me atualizar quanto aos acontecimentos que estavam acontecendo no mundo e no Brasil. Ponto. Eu trabalhava num setor de contabilidade, né, que era a escrituração fiscal. Então, o que eu fazia? Qual era a empresa, professor, realmente que o senhor trabalhava, que acho que é legal? Eucator. Na Eucator. Na Eucator, isso, lá em Ji-Paraná, na parte administrativa. Então, assim, e daí eu começava a trabalhar a partir das 8 horas e começávamos ali a fazer o trabalho normal, né? Eu tinha um computador e começava a trabalhar. Como eu tinha que ganhar tempo, porque eu não teria esse tempo, né, durante o dia, o que eu fazia? Eu levava o meu notebook, considerando que o meu trabalho era extremamente metódico, formal, né? Então era a mesma coisa todos os dias, então eu já tinha, né, eu já sabia o que fazer. E daí eu colocava o notebook, eu ligava na videoaula e ficava ouvindo. Eu ficava aqui trabalhando, né, com o meu trabalho e ouvindo a videoaula. Eu conseguia apurar tudo? Não. Mas aquilo que eu conseguia apurar, para mim já era vantagem. Beleza. Terminava meu horário, era 11h30, eu saía, né, para casa voando, porque eu ainda tinha que fazer a comida, porque a mulher chegava depois de mim. Então eu ia para casa e nesse intervalo que eu estava em casa, então, às vezes, eu tinha que lavar uma louça, coisa rápida, fazer alguma comida rápida. E aí, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que aproveitar esse tempo. Eu ligava a minha videoaula, colocava o meu notebook do lado da pia. Enquanto eu estava mexendo na panela, lavando a louça, eu estava ouvindo o professor. E no intervalo que eu estava ali, eu já grudava em uma barra que eu coloquei na minha casa para ficar fazendo flexão, porque eu não fazia, né, fazendo as barras. E aí, tanto é que no dia do concurso eram 12 barras e eu fiz tranquilo, fiz 11. Né? Na 12ª eu caí, mas fiz o ponto máximo. Enfim, aí eu voltava para o trabalho, né, 13h30, e aquela mesma rotina. Trabalhava e ouvindo a videoaula. Quando eu chegava em casa, a mulher estava estudando, ela ia para a escola, e eu colocava o menino para dormir, dava comida para ele, né? E colocava ele para dormir e pau estudar. Estudava até 10h30, 11 horas. Ia dormir, no outro dia a mesma coisa. Isso de segunda a sexta. Sábado e domingo não tinha, né, passeio, não tinha aniversário, não tinha festinha. Primeiro que eu não tinha dinheiro, né? Duro. Como é que sai duro? Então, era só estudar. Veio o primeiro concurso da Polícia Civil do Acre, eu, né, muito confiante, fui fazer. Graças a Deus, passei. Então, assim,
tudo, né, foi na base da força mesmo, na base da resistência. Eu tive que me adaptar para aquela realidade. Em compensação, eu tive um outro colega que estava estudando comigo para os mesmos objetivos, estava tão ferrado quanto eu, só que qual era a diferença? Eu falava para ele, bicho, deixa de ficar indo atrás da tua mulher, porque ela é feia, ninguém vai querer ela. Você fica indo atrás dela, com ciúme, para negócio de ir atrás dela, deixa isso aí, vai estudar. Cara, não deu outra. Eu falei, ó, tu não vai passar se você não estudar. E o coitado foi lá e não passou. Por quê? Não é porque ele não tinha condições, mas porque não fez o que tinha que ser feito. Então eu digo, se quer passar, meu irmão, dá para passar, mas vai ter que pagar o preço. Entendeu? Pois é. E o Deixa preço eu fazer um parênteses aqui, caro. professor. A gente conta isso. Quando eu estou comentando ali da minha história, acho que talvez por eu não ter filho, parece que a minha rotina foi mais fácil, né? Então eu explico, você comenta com um, com o outro, mas fala assim, não existe dentro dessa sistemática que está hoje, a gente fala, concurso hoje é para profissional. Você se profissionalizou, tanto é que você conquistou suas vagas aí. Não existe como você levar de forma mulambenta. Levou de forma mulambenta, o resultado vai ser mulambento, né? Então, o que a gente coloca aqui? No planejamento, falo, se você quer comprar um ingresso para esse tipo de filme, já saiba o que você vai enfrentar. Mas a pergunta que depois eu vou fazer para o senhor é se vale a pena, já vai pensando aí que você vai falar. A ideia é o seguinte, cara, não é o fim do mundo, você não vai morrer ao fazer aquilo, mas é realmente algo para quem tem propósito. Você encontrou no concurso, você já falou ontem, uma solução. Não era nenhuma opção. Porque você não havia opções para você escolher. Ah, eu tenho 10 opções aqui, o concurso vai ser uma. Você comentou ontem que o concurso era a única solução. Porque você não via uma saída para aumentar a tua remuneração lá 3, 4, 5 vezes como você fez. Isso acontece com todo mundo, eu imagino. Eu fiz a mesma coisa. Olhava para o concurso e falava, cara, mas não é porque... enfim, é porque eu preciso mesmo. Só vou conseguir ter esse tipo de remuneração se for por lá. Eu sou formado em Direito, professor, desde 2008. Eu tenho colegas de formação que hoje, efetivamente, não ganham 2, 3 mil reais. Aí você fala, porra, mas o cara é ruim. Cara. A faculdade lá, você sabe qual é? UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Ah, é renomada, isso e aquilo, 2018. Parece que teve uma das melhores notas da OAB. Eu falo, cara, isso não te traz nada. Concurso público não quer saber disso. Mas o interessante, só para não perder a linha aqui técnica do negócio, são as suas horas prioritárias. O que você falou? Horário de almoço, porra, importante. Horário fora do trabalho, porra, 100% focado. Final de semana, pô, focado. Beleza. Mas o que é interessante é que você abre mão, às vezes, de uma vida que não tá boa. Você fala, nossa, mas você tem que me sacrificar demais. Mas não, se você tá duro, não tem dinheiro para sair, porra. É melhor se concentrar em algo que vai te trazer um benefício lá na frente, né? Mas, enfim, com certeza. Me explique. Veio as fases, o senhor passou, foi aprovado, mas você tinha esse planejamento inicial, passar, ganhar dignidade, mas ainda tinha um planejamento maior. Porra, eu quero um cargo melhor ainda. Enfim. Como é que foi isso então, aí? Foi assim. Então, como na época, eu só tinha nível médio. Meu pai, né, eu tenho um pai assim fantástico, então sempre foi um herói para mim até hoje. E meu pai sempre disse assim, olha, eu não pude estudar, mas você está vendo o quanto eu estou me esforçando para estudar, para lhe dar uma condição de estudo. Sempre estudei na escola pública, tal, mas meu pai sempre se esforçou, me ensinava o dever de casa. Então ele sempre me disse, olha, quero que você seja alguém na vida, tá? E ele sempre colocou isso na minha cabeça. E aí eu cresci com a ideia, pô, eu preciso ser alguém. E aí, quando chegou esse momento, eu falei, ó, eu tenho um sonho que é a carreira jurídica. Essa carreira jurídica eu não vou conquistar sem passar 5 anos na faculdade. Então, eu falei, eu não vou, depois da minha decepção da faculdade, né, por não poder pagar, eu falei, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou conquistar um salário decente, né, um salário que me dê uma dignidade, e aí vou correr atrás do meu sonho real. Então, foi assim que eu fiz. Nesse intervalo de tempo, eu fiz o Enem e ganhei a Bolsa de Direito. Aí eu falei, opa, então já dei mais uma subida na escada.
Eu estava lá embaixo. Primeiro degrau foi o concurso. Segundo degrau, agora é a formação. Porque para ter um cargo de carreira jurídica, necessariamente eu precisava ser bacharel em direito. Eu falei, pronto, então vou me jogar. Deus me ajudou que eu consegui, né, passar no Enem. Eram 8 vagas, eu fui o 8º. Falo para todo mundo, era 8 vagas, eu fui o 8º. Fui o último, mas estava meu nome lá. Estudei 5 anos sem gastar R$1. E daí eu falei, agora é a hora de eu sair da PM e começar a mirar naquilo que de fato eu quero. Aí eu falei, então o que eu vou fazer? Eu vou agora, durante a formação, tá? Não é depois da formação, é durante a formação. Falei, então agora eu vou começar a ingressar na ideia aí do judiciário. E foi aí o momento que eu comecei a estudar para o judiciário. Fiz um primeiro concurso, que foi o TJ Bahia. Meu Deus, tomei um pau que eu saí de lá perdido. Não fiz 50% da prova. Falei, não, isso é inadmissível para mim. Eu passei em 6 concursos de área policial e eu não fiz 50% da prova de técnico judiciário aqui. Isso é uma vergonha para mim. E no meu estado ainda, na Bahia, não. Aí eu fiquei puto com aquilo. Falei, vou estudar e vou garantir meu nome em algum buraco aí. E aí comecei a estudar com mais força, né? Agora eu direcionei de fato para a área de tribunais e comecei a fazer concurso. Fiz para técnico, fiz para analista e passei. Só um parênteses. Trabalhando na PM do Paraná, sim, menino em casa, esposa, faculdade. Show. E papirando pro concurso, né? Tipo, vida sim. normal. Porque tem gente que acha assim, deixa eu dar um break aqui no mundo, para nesse ano e aí é o tempo para estudar. Não, velho, é boleto vencendo, é criança chorando, é não sei o quê, é rolo e confusão, pau quebra. É uma vida. Só que você, naquele momento, prioriza o concurso, que você entende que aquilo vai melhorar a sua vida, né? Mas tá. Sim. E aí, o que veio de cara para você? Então, não entendi, repete, por favor. Aí, o que veio? Qual foi a outra oportunidade que pintou? Você fez o da Bahia e depois pintou... Sim. Então aí começou aí surgiu o de Rondônia, surgiu do Mato Grosso, surgiu do Pernambuco, e eu fui fazendo esses, e todos eles eu fui colocando meu nome, entende? Então, nem todos eu estive no primeiro lugar, isso é verdade, mas para mim não importa se eu estava em primeiro ou em último, o importante é que eu entrei. Entendeu? Então, assim, o que eu queria colocar meu nome lá dentro. E nesse mesmo intervalo de tempo, eu fiz outro concurso para a área policial e passei. E aí chegou o momento de eu decidir, vou para a Polícia Civil, né, como investigador, escrivão ali, ou fico aqui, ou eu vou para o TJ. E aí eu fui, coloquei na ponta do lápis quais seriam as vantagens aqui e ali. Eu falei, não compensa eu ir para a Polícia Civil. Primeiro, a Polícia Civil lá estava defasada como está até hoje a Polícia Civil do Paraná, né? Está caótica, a situação terrível. Eu falei, eu vou para o tribunal porque lá eu vou ter um salário melhor do que lá na Polícia Civil, eu vou ter uma condição de trabalho melhor, uma carga horária de trabalho menor, ou seja, eu vou ter, né, por exemplo, todo final de ano, onde eu passei 5 anos na PM me prostituindo para saber quem ia trabalhar no Natal ou quem ia trabalhar no Ano Novo, né? Então, eu falei, lá eu vou ter Natal e Ano Novo garantido. Por quê? Porque é o recesso do judiciário. Eu falei, cara, eu liguei para meu tio, né, que foi o cara que sempre me orientou. Eu falei, e aí, Sandro, o que você acha? Ele falou, você é um idiota se você ainda está pensando de ser escrivão ou ir para o judiciário. Ele falou, rapaz, vai logo para o judiciário. Aí ele falou assim, 6 meses depois, você vai me ligar e vai dizer assim, hoje eu tenho um cargo, dobrei o meu salário. Cara, não deu outra. 6 meses depois eu liguei para ele. Falei, Sandro, tô com um cargo, dobrei o salário. Como é que pode? Eu falei, cara, é de Deus. Então, assim, não me arrependo. Doeu? Foi ruim? Assim, o trajeto? Foi. Não é gostoso não, meu irmão. Se o cara tá achando assim, que vai chegar aqui, sentar na cadeira, vai ficar dando risada, não, pô, ninguém fica assim. Mas se tem que fazer, eu faço. Então, assim, eu parei lá no passado, um tempo da minha vida, para ter a vida que eu tenho hoje. É a melhor do mundo? Não. Mas a que eu tinha lá atrás, meu irmão, eu melhorei 1000%. Por quê? Porque eu paguei o preço. E eu estou pagando o preço hoje
para ter a vida que eu tenho hoje tá legal. Mas não tá 100%. Pode melhorar. Parênteses, já vou chegar lá, porque tá vindo dentro do seu planejamento. A gente já tinha dado um spoiler ontem, né? Mas uma coisa interessante aqui, duas coisas que eu anotei, né? Anotei mentalmente aqui, tô com lápis, mas eu tô virado agora que eu me toquei. O que aconteceu? Você fez prova do TJ Bahia, a gente coloca lá nos primeiros dias de mentoria que vai ter prova. Às vezes, aquela prova que você mira muito, pode ser que não dê certo, faz parte. Mas o que é interessante é que quem já compreendeu a sistemática, o cara não para porque você percebe que você não tem mais opção. Normalmente, né, são dois caminhos. Ou você escolhe voltar para a vida que você quer sumir dela, que você fala, é justamente o que eu não quero, ou eu continuo e, claro, levando a sério, né? Então surgiram essas oportunidades, você foi fazendo, não deu certo na Bahia, mas acabou dando certo em outros tribunais. Eu lembro que você falou que foi aprovado também lá no Mato Grosso, né? Enfim, e depois as decisões, elas ficam assim mesmo. Principalmente a galera de polícia fica nessa, meu Deus, eu vou para tribunal. Já vi vários colegas que saíram de PF, PRF para ir para TRF. Normal. Naquela lógica de que o executivo é uma madrasta, né? E o judiciário é uma mãe. Uma mãe. Mas tá. Dentro dessa pegada de planejamento, cara, o que é importante, né? Eu falei, vai ter a prova, mas muito importante também é a resiliência. Só que isso não é uma coisa que você consegue comprar. Você aprende. Você perde, né? No dia a dia. Porque todo mundo que está aprovado hoje, quando conta uma história, as pessoas têm essa falsa percepção de que a vida do outro sempre é boa, né? Que é daquele que é fácil. Só que eu coloquei um número ontem, por exemplo, professor, que não sei se o senhor acredita nesse número também, mas eu coloco assim, cara, 90%, pelo menos, dos inscritos em um concurso estão lá somente para cumprir tabela. Não sabem o que estão fazendo. Né? Não tem essa preocupação que você teve, porra, estou organizado. Mas os 10% que sobram é um número razoável ainda. A pergunta sempre que eu falo para o cara que começa uma preparação é falar, onde você quer estar? Porque o que você já ouviu a respeito de concurso te mostra que não é um caminho fácil. Então, se você quiser levar de forma mulambenta, você já sabe qual vai ser o resultado. Então, por que você vem para cá? Você quer estar efetivamente no 90% que não vão passar. Porque eu falo 90%, mas eu, no fundo, quando eu olho o número de inscritos de um concurso, vou te dar um exemplo. Eu peguei o da PRF, tem 303 mil inscritos. Falei assim, ó, 292 mil não sabem nem o que vão fazer lá. 10 mil vão disputar as 1.500 vagas. E já é bastante gente. Mas, no fundo, aquele número gigantesco é de gente completamente perdida. Então, quem faz um trabalho de mentoria, quem ouviu informações que agrega, precisa introjetar na vida. Ou não, porque o concurso está ali, sendo apresentado. Você olha para ele e fala, não, vou resolver. Tem gente que prefere empreender, sei lá, vou investir mais no meu currículo, vou melhorar meu inglês, isso e aquilo, vou mudar de cidade, vou procurar uma empresa que me pague mais, enfim. Mas se for o concurso, vai ser dolorido igual. Igual fazer outras coisas, imagino eu. Mas tá, vamos lá. Para eu não perder essa tua sequência lógica. Você planejou, se organizou, executou pra caralho, papapá. Venceu uma primeira etapa, venceu uma segunda etapa, mas eu me lembro, né, conversando individualmente aqui com você, sem estar com o público, você falou, cara, mas na verdade eu sempre tive um grande objetivo. Esse principal, eu sabia que eu tinha uma trajetória, né, eu tinha que seguir degrau por degrau para poder me preparar para esse grande objetivo. Qual que é o seu grande objetivo, professor? Eu sempre tive o sonho de chegar no Ministério Público. Eu me identifico com a área, né? Eu me identifico com a missão do Ministério Público. E eu sempre pensei, eu falei, olha, se deu certo 10 vezes, por que não pode dar mais uma? Né? É óbvio que a preparação ela tem que ser a médio e longo prazo. Ela tem que ser trabalhada de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade. Então hoje, por exemplo, tá aqui, ó. Hoje eu tenho que ler doutrina, hoje eu tenho que ler informativo, eu tenho que saber jurisprudência, eu tenho que saber fazer uma peça processual, eu tenho que estar pronto para uma prova oral. Então a conversa é diferente do que eu estava lá no passado. Mas hoje eu tenho condições de chegar nesse nível. Então eu falei o seguinte, eu falei, olha, eu vou agora, eu vou surfar no que eu estou no caminho,
que é e a onda do momento, que é a área de delegado de polícia, mas o meu sonho maior é chegar ao MP. Só que a atividade policial e a do Ministério Público, a preparação é muito próxima. Então eu consigo, né, chegar com as devidas adaptações, né, chegar aos dois. Então, assim, hoje é prioridade para mim botar meu nome em algum cargo de Delta, em algum buraco desse Brasil aí. Né? Prioridade é Rondônia, mas se não der aqui, vai onde for, no Paraná, no Rio Grande do Norte, onde que for, entende? E aí agora, passei para Delta, isso é algo que eu tenho que provar para mim mesmo, não estou provando para ninguém não, eu estou fazendo é para mim, para dizer assim, ó, eu consigo, eu consegui, valeu a pena. E eu sempre falei, e eu acho que tem até um brother que estudou comigo aqui na live, e lá no Paraná, que eu vi o nome dele aqui, eu sempre falei o seguinte, olha, eu não vim fazer direito para ser mais um. Eu vim fazer direito para ser um operador do direito. Hoje eu uso o meu curso, para estar no cargo que eu estou hoje. Precisou do curso de direito? Precisou. Mas eu ainda quero dizer assim, olha, eu passei num concurso que necessariamente precisava ser bacharel em direito. Entendeu? Então, assim, eu vou conseguir. Isso pode demorar? Pode, velho. Mas entenda, velho, eu não estou pensando em morrer meio que agora, né? Eu acredito que vai demorar um tempo ainda. Então, meu irmão, se demorar 5 anos, 10 anos, mas eu me aposentar como promotor de justiça, meu irmão, eu vou ter história para contar para meus netos. Então, tá bom, tá tudo de bom tamanho. Fazer mais um parênteses, né, na sua história, eu tenho um amigo que recentemente tomou posse na Polícia Federal, no cargo de delegado da Polícia Federal. E ele chegou, né, aqui em Rondônia com a meta de MP também. Falou, pô, eu quero MP. Mas, com certeza, vou botar minha cara para Delta no que aparecer. Na época que saiu o edital para Delta, da PF, o último edital, o penúltimo, né, que tem um que está publicado, eu estava em viagem com ele, inclusive. Estava viajando, a gente foi conhecer Manaus, etc e tal. E ele falou, não, vou botar a cara mesmo, quero cair para dentro. E, enfim, deu tudo certo, está hoje trabalhando. Mas ainda tem esse quesinho. Fala, eu estou avaliando realmente. Que o cara começa a perceber o seguinte, a gente adora pensar que para o outro vai ser mais fácil. Seja por condição financeira, por formação, não importa. A gente sempre pensa, aquele cargo, quem é merecedor é outra pessoa que não eu. E aí isso é uma justificativa para você deixar de fazer a sua parte, é uma justificativa para você procrastinar, é uma justificativa... Enfim, é justificativa para tudo, simplesmente só para você não fazer o que você tem que fazer. E ao começar uma jornada para concurso público, às vezes a gente não se sente merecedor nem de um cargo mais simplificado. E uma coisa que eu falo sempre em mentoria, falo em aula normal, estou chegando às vezes nas vésperas, eu falo assim, cara, tire o cargo de um pedestal. O cargo, por si só, ele não pode ser endeusado, porque senão você não chega nele. Né? Fala, nossa, é muito surreal, nossa, está muito distante de mim. É a nossa mente que cria essa distância do cargo. E aí, às vezes, você olha ali e você fala, porra, eu vou para aquele outro cargo que parece que não é para ser tão pica. E aí você cai para dentro, porque você estabeleceu isso. Você falou, não, eu vou me aproximar disso, eu sei que não é surreal. Eu sei que não é uma coisa para gente, como você falou, inteligente. É para gente esforçada. Pega um cara inteligente hoje de concurso que vai falar que vai falar para você, não, eu não estudei. Eu sou muito foda, eu sou inteligente pra caralho, por isso que eu tô dentro. Pelo contrário, o cara fica puto quando você fala que ele é inteligente. Porque ele fala, porra, você joga na vala todo o meu trabalho. Né? Tem gente, claro, que às vezes se preparou com muito afinco aqui para um cargo desse que a gente às vezes endeusa, em 12 meses, um aninho, papapá, porque as condições dele permitiam isso. Mas o seu caso hoje, que é interessante, você começou contando a história, você tinha um menino. Hoje você tem... Dois meninos. E você, com certeza, deve dar atenção, sim, para os seus filhos. Você ajuda as pessoas, porque dar aula é, sim, um sacerdócio, vamos dizer assim. Porque muitos professores estão hoje aí, a grande maioria, não dá aula pela grana. Né? No fundo, mas então vocês são comunistas, vocês fazem... Não, porque se fosse só pela grana, o trabalho que dá, você não daria. Você sabe como é que é gerar esse valor na vida das pessoas. Você trabalha hoje no tribunal, tem uma função, com certeza, porque você exerce um excelente trabalho.
você cuida da sua família, você tem afazeres, lazer, etc e tal, e ainda mantém-se num projeto. Eu sei que você recentemente viajou para fazer uma prova que acabou sendo, né, frustrada. Aí tem um monte de gente que está nessa pegada, mas o que eu acho interessante? Mostrar que isso é uma prova viva de que dá certo, de que é uma... enfim, é um jogo que está ali, né, o edital, a preparação e tal, e você simplesmente decidiu fazer parte disso e principalmente vencer. Falou, não vou só entrar por entrar, não vou ser um figurante. Figurante já tem demais, né? Exemplo aí que a gente citou o número de inscritos. O que eu acho muito legal nesse trabalho que a gente está fazendo aqui, que o AIP permite a gente fazer, eu diria, inclusive, esse trabalho gratuito, é entregar para o cara a informação verdadeira. Falar, brother, não adianta, não tem atalho, não tem nada, não tem zona de conforto, não pense que eu vou começar a estudar agora e em algum momento vai ser melhor, não vai. O que aconteceu aqui na sua situação, no meu ver? Quando a gente está muito fodido financeiramente, numa situação extremada, que nem você está falando no Eucatur ganhando um salário, a sua motivação ela é maior ainda. Você precisa rapidamente saber. Só que você sabe, conforme você vai subindo alguns cargos, aumenta a sua zona de conforto. Eu já ganho bem, tem coisa que eu não vou querer fazer. Eu trabalhava na universidade, né, na área administrativa, antes de ir para a área policial. Alguns cargos não me chamavam a atenção, porque eu já ganhava próximo àquilo. Então eu falo assim, eu tenho uma certa zona de conforto. No fundo é isso. Então, para o cara ir subindo nessa escada, para galgar, você tem que, de alguma forma, sair da sua zona de conforto. E impor a você, por exemplo, que a gente trabalhou também aí nessa parte de planejamento e organização, uma rotina. Quando a gente fala, mas eu não quero ter rotina, eu falo, então, concurso público não é para você, porque você tem que ter uma rotina, tem que ter uma sequência lógica ali de informações, porque é muita informação para você administrar. E a rotina vai te ajudar, né, a enxergar um fim das matérias, etc e tal. Enfim, mas vamos lá. Para eu te perguntar com relação agora a plano de estudos, esse tipo de coisa. Você hoje trabalha com essa perspectiva? Tem um plano de estudos que você executa? Como é que você está fazendo isso hoje? Sim, eu tenho... Como que eu me organizo hoje? Então, todo domingo, né, quando eu estou assistindo o meu Fantástico, que eu gosto de assistir, enquanto eu estou assistindo ali, é um momento que eu pego o meu computador e começo a idealizar como vai ser a minha semana. Então aí eu olho, segunda-feira eu tenho aula? Ah, tenho, né? A Jaque me mandou que eu tenho aula segunda-feira. Então, segunda-feira, que horas é a aula? Ah, é à tarde, pronto. Então eu sei que depois das 14 horas eu tenho aula, então eu vou estar comprometido até às 17h30, pelo menos. Então aí o que eu vou fazer? Eu falei, então eu vou ter que me organizar para pegar das 18 até a meia-noite. Aí eu tenho que pensar o seguinte, olha, se eu tenho trabalho de manhã, tenho aula à tarde e tenho que estudar à noite, eu só posso ir na academia, se der, 6 horas da manhã. Então eu tenho que me organizar. Aí na terça-feira eu não tenho aula. Então eu vou estudar à tarde e à noite, para talvez compensar aquilo que eu perdi no dia anterior. E eu reservo um dia da semana que é para dar atenção para os meus filhos, para brincar, jogar bola, sair, passear, comer, que é no sábado, né? Então, sábado eu sempre dedico ali para eles, né? E sempre, momento ou outro ali, né, na hora de dormir, vou lá, faço uma oração com eles, né? Dou uma atenção, brinco, coisa rápida. Óbvio que eu não posso dar aquela atenção devida, aquela atenção mesmo, né, de estar ali, né, todo o tempo. Mas sempre que posso, estou lá e reservo um dia da semana para isso. Mas nunca deixei a minha obrigação, né, de fora, com relação aos meus filhos, principalmente. E aí, tenho sempre organizado ali meu plano de estudos. Então, por exemplo, hoje, eu sei o que eu vou estudar. Então, eu sei o que eu vou estudar. Por exemplo, hoje eu tenho peça, eu tenho medicina legal e hoje eu tenho direito administrativo. Então, essas 3 matérias eu tenho que destruir hoje. Então, e aí eu faço uma planilha, né? E vou todos os dias, né? Por exemplo, ontem eu tinha essas 3 matérias. Aí, quando eu termino cada matéria, eu já passo um taxado dizendo, eu cumpri a missão de hoje. Então, eu vivo cada dia um dia, entende? E no longo prazo, as coisas acontecem. E aí, como que é que eu faço para saber se o negócio está dando certo? A cada domingo, ou pelo menos a cada 15 dias, eu faço um simulado.
E aí eu me avalio. Então eu digo, oh, tem matéria aqui que eu não estou bem, hein? Eu até acertei, mas foi meio na raça. Aí eu concentro o meu estudo naquilo ali. Então, é o que eu sempre digo. Pode ser que demore, não tem problema, meu irmão. Mas eu vou botar meu nome lá. E o caminho é esse. É você se planejar. Entendeu? Então, o cara que trabalha 8 horas por dia, eu te garanto que se ele tiver filho, mulher, né, é um pouco mais complicado? É. Mas é impossível? Não, porque para mim não foi. Agora sim, o cara tem que escolher. Né? Por exemplo, final de semana. Final de semana, meu irmão, não tem mais passeio. O cara vai ter que estudar. Ou ele, a não ser que ele esteja numa situação muito boa, que ele possa passear, viajar e tal. Mas se o cara duro não tem dinheiro, ele vai passear onde? Primeiro que estamos em quarentena, né? Lockdown, essas fuleiragens todas. Não tem para onde ir. Então, meu irmão, se apega com os teus livros aí, com PDF, com exercício e vai para cima. Porque, assim, é melhor. Eu pensei assim, Aprígio. Lá em 2012 eu pensei, pô, tô fudido. Então é melhor eu sofrer aqui 1 ano, né, 2 anos, que era o meu projeto, né, quando eu fui para o cursinho, então me falaram, ó, 2 anos. Então eu estava preparado para 2 anos. Então eu digo, eu vou me matar aqui 2 anos, vou estudar até o olho sair sangue, mas eu vou passar. Daqui a 2 anos eu vou poder comprar um carro. Eu não tinha carro, velho. Eu não tinha carro, não tinha condições de viajar, não podia ajudar minha mãe. Hoje, graças a Deus, eu ajudo o INSS da minha mãe, o plano de saúde dela, né, o que ela precisa. Por exemplo, tá vindo passar o Dia das Mães aqui comigo. Já liguei para meu pai, ó, Dia dos Pais, quero você aqui. Mas eles não estão pagando R$1. Quem está pagando sou eu. Entendeu? Mas isso não é porque eu sou bonzinho ou não, não. É porque, primeiro, são meus pais, né? São pessoas que eu amo e eu posso pagar. Se eu posso pagar, eu não vou deixar minha mãe, coitada, pagar. Então eu estudei para isso. Então eu sempre falava lá na faculdade, né, para os meus amigos, velho, eu estou estudando é para ter dignidade e para poder dar dignidade para os meus, entendeu? Então é inadmissível eu ver minha mãe, por exemplo, já próximo de se aposentar e deixar ela a míngua. Se eu posso pagar o INSS da velha, então eu vou lá e pago, entendeu? Meu pai estava precisando de uma televisão. Eu falei, vamos negociar, eu vou ajeitar uma televisão para você aí. Então, assim, depois que morrer, não adianta eu fazer nada para eles, entendeu? Então eu tenho que fazer agora. E eu posso fazer. Talvez eu não possa fazer tudo, porque eu tenho meus compromissos e tal. Mas o que eu posso fazer, brother, eu faço, entendeu? E isso eu devo a quem? A Deus em primeiro lugar e a depois, né, aos meus esforços em passar num concurso público que me deu dignidade. Top. Cara, a gente bateu muito isso ontem também. Eu vou aqui para esses fechamentos aqui, só para a gente abrir para a galera falar. A ideia de que o concurso, ele é seu. É teu nome que aparece lá. Não é o do teu pai, da tua mãe, nem da tua esposa, nem dos teus filhos. É o teu. Mas o teu nome aparecendo lá, todas as pessoas que te cercam, que você realmente gosta, elas acabam sendo beneficiadas também. Mas o que é mais interessante, você não precisa de um padrinho que vai te levar para o tribunal, para o MP, para nada. É só você que resolve. Então, isso te dá uma liberdade muito grande, né? Mas uma coisa aqui que eu falei que estou anotando, né? Anotando na cabeça, que eu quero só voltar um pouquinho, do seu planejamento, né? Semanal, tal, que é aquele, vamos comer um elefante, uma mordidinha por vez, né? Para eu entender aqui que para eu chegar a um final, eu vou ter que fazer uma série de tarefas dia após dia. Não existe um fim de preparação sem que todos os dias você tenha plantado ali bonitinho. E por que a gente fala de uma sequência, né, professor? Existe essa rotina para que você não fique grandes períodos sem ter acesso à matéria. E mais, a grande maioria das pessoas, né, assim, aí não é só do concurso, nada, é da vida. Não tem o hábito de estudar, velho. Não possui esse hábito. E para você ganhar o hábito, num primeiro momento, é estressante, é aquela coisa toda, é dolorido, né? Literalmente, a gente começa a ter dor de cabeça, tem isso, tem aquilo. Mas depois que você passa daquela fase de prova, que eu falo, começa a estudar para concurso, sua vida acontece o que com ela? Piora. Porque aquele tempo que você tinha, que fosse só para descansar, você já não vai mais ter. Você vai focar realmente naquilo que vai te trazer um futuro mais para frente. Vamos dizer, eu vou plantar literalmente, eu vou estar lá arando a terra, fazendo o que deve ser feito. Então, nessa estrutura, o que eu achei bem legal, eu te perguntei justamente, porque para quem está assistindo aí, a gente não brifa live. Eu não chego e falo, vou te perguntar tal coisa, nada. É um bate-papo. Falei, professor, você pode falar o que você quiser. É o mais íntegro possível. Seja o mais íntegro possível. Por quê?
Porque o que eu quero é que você que venha enfrentar uma realidade para concurso saiba que não vai ser fácil, que não é moleza. Tá? Ninguém está dizendo que é moleza. Por outro lado, saber que não é impossível. E que não é para pessoas inteligentes, não é para nada. Eu comentei ontem aqui, eu deixei um boletim meu disponível no grupo do Telegram, que a galera tá aí do Maratona TJ Rondônia. Cara, meu primeiro ano de segundo grau, se você olhar, você chora. Você fala, puxa, era burro mesmo, velho. Na moral. É que, na verdade, você devia ser daqueles caras assim, sei lá, tem cara que me sacaneia hoje e fala, Pri, primeiro ano de segundo grau, você devia ser líder de gangue. Então é quase isso. A última coisa que eu pensava era escola. Nem imaginava que escola algum dia ia resolver minha vida e tal. Mas depois foi, faculdade, essa coisa toda, mas é o que eu quero dizer. Ninguém quer saber teu passado, cara, no concurso. Você vai fazer um concurso para promotor, para delegado. Passou? Aí se alguém vai falar, mas que escola que você estudou? Ninguém te pergunta isso, cara. Ninguém quer saber. Ai, mas minha faculdade era federal. Não, a minha era estadual. Não, a minha era particular. O que muda? Não muda mais porra nenhuma. É nesses momentos que você vai entendendo um pouco mais essa realidade, né? Você vai se humanizando, né? Tendo um pouquinho mais de sensibilidade, pensando, porra, no fundo, quando eu achava que era alguma coisa, eu era um bosta. Hoje, que todo mundo acha que eu sou alguma coisa, eu sei que eu entendo melhor as pessoas. Mas, enfim, vamos lá. Cara, obrigado por passar essas informações. Eu vou abrir aqui, tá? Para ver. Eu acho muito interessante. Planos de estudos, etc e tal, não é o caso de a gente entrar em detalhe aqui nessa live, a gente pode entrar amanhã. Hoje a gente vai falar disso na maratona. Hoje a gente vai abrir uma proposta de um curso, né? O senhor sabe, Missão, nós teremos aí o lançamento do curso Missão TJ Rondônia, que é uma proposta de curso que não existe hoje em nenhum curso preparatório do Brasil, com tanto zelo para aqueles que são de Rondônia. Como a gente fez para a PC Rondônia, a gente vai fazer para o TJ Rondônia também. Tem gente que está no IP que às vezes não entende isso, mas eu falo, cara, a junção das duas empresas aqui, né, em proporcionar esse tipo de situação, essa qualidade em curso, é o presencial do Gabarito juntamente com o do IP, os dois juntos conseguem fazer isso. Muitos não conseguem. Por quê? Porque não tem essa possibilidade de ter um presencial em Rondônia. O cara não vai abrir um presencial aqui para fazer, ou não vai pegar a plataforma dele lá inteira e canalizar energia para isso. Aí o que eu vou pedir para o pessoal só? Para quem está vendo a live, quem está interessado, entre no grupo do Telegram. Vai ter algum link aí, participe do grupo do Telegram. Isso vai ser muito importante para vocês vão ver lá depois no final. Vou abrir aqui para alguém, se alguém tiver alguma dúvida, para saber realmente, professor. Tem gente que às vezes vai botar teu nome, fala teu nome completo, o cara quer botar no Google, quer saber se é real, se você tem filho mesmo. Eu já vi cada tipo de absurdo. Tem gente que não acredita, fala, da Renata, ela não passou nesses concursos. Eu falo, cara, tá bom. Não passou não, a gente tá mentindo aqui, a gente bota a cara para mentir. Deixa eu abrir aqui. Opa, galera. 10 minutos, 5 minutos, vamos abrir aqui, 5 minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida, eu sei que com uma história tão foda como a tua, o cara não tem dúvida, ele sai inspirado, eu estou inspirado, falei que abri mão de fazer uma prova recentemente, mas eu me inspiro, cara, porra, você é nessa pegada que você tá aí, com um menino para cuidar, eu sempre falo, cara, o cara com criança em casa e tudo mais, é mais pesado, não adianta, né? Vamos lá, deixa eu ver se abriu aqui, não sei se abriu também, às vezes eu penso que abriu, mas não abriu. Ô, Prígio. Oi. E é aquela coisa, né? Os meus filhos, eles estão indo na mesma pegada que eu. Né? Por exemplo, o mais novo aqui, ele já sabe o que ele quer ser. Ele fala, não, eu vou ser policial, eu vou estudar para isso. A mãe sempre fala, então você tem que estudar. Então vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. E o moleque já está crescendo nessa pegada. Então é uma coisa que influencia. Né? Então, eu me sinto assim, pô, eu de fato talvez não dou aquela atenção 100%, né, que eles merecem, mas ao mesmo tempo eu dou outra coisa em compensação, que é o exemplo. Então eles me veem aqui, todos, eles sabem, ontem mesmo minha mulher perguntou, não vai estudar não, é? Aí eu falei, calma, que eu estou resolvendo um negócio aqui. Quando eu cheguei do curso, né, eu dei aula. Eu cheguei aqui em casa, era antes das 6. Ele falou, e aí, não vai estudar? Não, já está atrasado. Porque eles sabem a minha rotina, sabem que eu tenho todo dia que estudar. Então, isso vai ajudando, né? Então, vale a pena. Porra, com certeza, cara. O exemplo, né? A gente sempre fala, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Às vezes o pai nunca estudou, nunca pegou um livro, um jornal, nada para ler,
e quer cobrar que o cara estude. Às vezes você não precisa cobrar nada, só o seu hábito já influencia demais. A pessoa já olha ali e fala, porra, caraca, velho, é massa isso, né? E aí, óbvio, aí você vai argumentar também, vai falar. Mas vamos lá. Tem algumas pessoas perguntando aqui, né? Se vai ter concurso para outros municípios, né? A princípio, as vagas vão ser todas para Porto Velho, como a gente falou no dia 1, mas há lá, né, já essa informação no site do TJ, de que vão chamar por interior caso haja necessidade. Mas é aquela história assim também, né, para concurso público. Por mais que ele seja um concurso estadualizado, você tem que se desprender um pouquinho dessa tua fixação geográfica, né? Você morava lá em Ji-Paraná. 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 Deixa eu só comentar um negócio sobre isso, Aprígio, por favor. É o seguinte, de fato, o concurso, né, ele visa atender a comarca de Porto Velho. Por quê? Porque nós estamos migrando o processo que era físico para o eletrônico e hoje o criminal está já quase todo no PJE, né, que é o Judicial Eletrônico. Então, essa demanda é para Porto Velho por causa disso. Mas eu sempre digo, eu aprendi isso com meu tio há alguns anos atrás e repito, brother, entre primeiro, chegando aqui dentro, a gente ajeita, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela é de Ji-Paraná, estava morando aqui, né, por causa da lotação, e aí veio a pandemia, ela foi para Ji-Paraná e não pretende voltar mais, porque ela está trabalhando na casa dela, na comarca de Porto Velho. Então, entendam, com o home office, você pode morar em Vilhena e trabalhar na comarca de Porto Velho. Então, com o home office, meu irmão, não tem esse negócio de eu não quero ir para Porto Velho. Cara, vai regulamentar isso, o negócio vai ficar redondinho. Eu tenho um colega que está morando em Fortaleza, eu tenho um colega que está morando em Teresina, no Piauí, tem colegas que está, acho que em outro está em Recife. Daqui uns dias tem gente que vai estar nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer buraco, porque eu não preciso estar no fórum. Eu estou trabalhando agora, eu estou dentro da minha casa. Então eu estou desde as 7 horas da manhã trabalhando aqui no estado de Rondônia, porque eu não trabalho só com Porto Velho, mas da minha casa. Então, velho, se eu quisesse estar em Salvador agora na praia, eu podia. Por quê? Porque o home office dá essa vantagem. Então, meu irmão, esqueça esse negócio de fronteira. Acabou isso. Processo judicial eletrônico, ó, não tem fronteira. Beleza? Top. Cara, tem muitas dúvidas aqui, né? Vai desde idade, eu vi que a Renata estava comentando aqui agora. Essa de idade, o cara com 35 anos está se sentindo velho, então eu devo ser o quê, meu Deus? Um ancião. Não, então ele compra logo um caixão. O que aconteceu? Eu recebi hoje mensagem de um cara que está com 55. Recebi um de outro perguntando se eu tenho filho, dá certo. Até comentei isso, né? Tá ajudando para a polícia. Cara, na moral, enfim, essa parte a gente trabalha nessa mentoria, mas essa foi um pouco mais rápida, essa maratona, porque dada a urgência, né? A autorização, a gente já falou disso, são 3 poderes distintos, legislativo, judiciário e o executivo, e o histórico do TJ é um histórico de muita organização. Então, sai a autorização, tem os prazos ali protocolares, beleza, mas eu não acredito que esse concurso demore se a gente tiver soluções já, né? Segundo o governador, ontem nós vamos ser vacinados aí já, em abril já vai ter muita gente já vacinada. Enfim, eu estou apostando sim nas provas, como eu disse, uma das premissas que eu trabalho desde a época que eu estudo para concurso vai ter prova. E eu tenho que me preparar para uma prova já meio em cima. E o concurso TJ Rondônia, ele não é mais especulação, ele já está na fase da autorização. Então, por isso que a gente vai acelerar um pouquinho nessa parte da mentoria. Mas o que a gente vai apresentar hoje para a galera aqui é um curso que vai ter N mentorias, justamente para que se esclareçam dúvidas como essa. Dá para eu conciliar TJ com DPE? Dá para eu conciliar TJ com PCRO? Tem coisas que eu não falo aqui no público justamente porque é muito pessoal, né? Tem coisa que você não consegue resolver para todos. A gente falou de delimitação de área. É claro que eu posso aproveitar eventualmente uma prova aqui a colar que está acontecendo no meu estado, mas eu citei exemplos de pessoas que estavam com uma preparação muito boa para algum determinado concurso, foi aprovado, citei o caso aqui, que foi o do Luiz, foi aprovado para a PRF, para o MPU, para o TRF, e não passou para a gente de limpeza da CEMED.
Mas como isso? São provas distintas. O cara que queria o cargo da CEMED focou lá e deu certo para ele. Ele viu que aquilo era a solução para a vida dele naquele momento. E o Luiz naquele momento falou, porra, vou fazer o CEMED, mas só por fazer, né? Eu devo passar, já que eu tenho bastante conhecimento. Então, esses ajustes, esses cuidados a gente tem que ter. Mas o mais interessante é que pessoas que são iniciantes, elas precisam agarrar uma oportunidade de cada vez. E elas vão visualizar mais à frente que existem centenas de outras oportunidades. O problema é que, às vezes, a pessoa não consegue fazer um direitinho e já quer abraçar todo o resto. Não dá. A delimitação de área, inicialmente, é algo que faz parte das mentorias. É isso? Sensacional. Fechou. É isso mesmo. Meu brother, obrigado mais uma vez. Vamos encerrar aqui, então. Vou encerrar junto com você hoje. Hoje à noite, às 19 horas, horário de Rondônia, 20 horas, horário de Brasília. A gente continua no nosso terceiro dia da maratona. A gente vai apresentar um plano de ação, vai ter um plano de estudo bem detalhadinho, mais mentoria, tem material bacana, vai ser dado lá no grupo do Telegram. E a gente vai apresentar esse curso novo também. Amanhã, professor, estamos de novo, 13 horas, para falar um pouquinho de planos de estudos, né, nessa pegada. E talvez responder algumas dúvidas que eu estou vendo aqui, que o senhor também deu uma captada, pode trazer para orientar a galera também. Tá certo, gente? Fechou. Eu só vou finalizar a minha participação aqui, Aprígio, dizendo o seguinte, olha, vale muito a pena vir para o Tribunal de Justiça, porque, como eu falei na primeira vez, né, ontem, é um órgão sólido, é um órgão que a remuneração é sempre em dias, né? Todo dia 25, hoje mesmo, caiu o nosso salário. Todo servidor do Tribunal de Justiça recebeu o salário dele hoje, né? Vai ter, né, todo final de ano a oportunidade de você passar o seu Natal, o Ano Novo em casa, vai poder viajar, né? Então hoje tem muitas vantagens. Pô, é só 7 horinhas, né? E na verdade não são 7 horas exato, porque são 7, só que você tira 30 minutos, né, entre a jornada ali. E aí você só vai trabalhar 6 horas e 30 minutos. Você trabalhando em casa, velho, é totalmente tranquilo, entendeu? Tem vantagens, vale a pena, você tem oportunidades aqui. Então, cara, pô, se para o cara, né, que tá querendo conquistar esse primeiro cargo, se esse salário do TJ resolve a tua vida, pô, meu irmão, fica tranquilo, você vai ter uma qualidade de vida boa, não vai trabalhar feriado, não vai trabalhar sábado, domingo, não vai trabalhar de noite, né? Não vai trabalhar final de ano. Pô, cara, de coração, é um bom lugar para se trabalhar. Eu não tenho o que reclamar. A chefia, né? Os magistrados, os desembargadores, os secretários, são pessoas acessíveis, né? São pessoas, né, que são gente como a gente, né? Então não tem fuleiragem aqui. É um ou outro que é carne de pescoço, mas esse aí tem em todo lugar, né? Mas, na grande maioria, é um bom lugar para se trabalhar. Então, ó, quem está na dúvida, não fique mais um minuto pensando, ah, vou ou não vou. Vem, meu irmão, se joga aí, tá? Pula de cabeça e vai dar certo, tá bom? Valeu, meu irmão, obrigado demais, tá? Tamo junto. Fechando, valeu. Você acha que tem que fechar aqui? Eu vou só dar o último Não. recadinho final aqui que eu... Então vai. Mensagem. Como é que você fecha? Você que fecha? Então, foi você que me convidou. Você que aceitou, né? Foi, mas acho que tem um xizinho aí no teu, não tem não? Tem um X aqui pra mim, não. Então Posso tá. fechar? Pode fechar. Obrigado, professor. Valeu, um abraço, tá? Valeu, Tudo de bom. Fique com Deus.